Olá, gente, tudo bem? Seguimos juntos, conectados aqui, mergulhados na palavra, naquilo que o Senhor tem compartilhado através do seu coração, por meio do Espírito Santo nos ensinando. A intenção desse canal é compartilhar esse conhecimento e te ajudar aí a interpretar as Escrituras, discernir tempos e estações. E como eu sou grato por você que sempre deixa o seu like, que já vai ali do lado, ó, pum, deixou o joinha, deixou o comentário, compartilhou com alguém que eu vi. Isso ajuda demais, porque faz com que a mensagem chegue a cada vez mais e mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Clica ali agora, não vai depois não, vai agora. Se inscrevendo e interagindo, salvando esse vídeo nos seus favoritos, faz com que o algoritmo impulsione isso, o evangelho seja pregado a cada vez mais e mais pessoas. Bora lá? Continuar? Bora lá avançar? Bora lá ouvir? Se você está ouvindo o primeiro vídeo, seja bem-vindo. A gente vem discorrendo de conteúdos aqui, você é super bem-vindo aqui no canal Israel Waldrich. Amém? Que o Senhor te abençoe profundamente com essa palavra. Vamos lá? Olha que interessante, o homem foi criado para um relacionamento e não para uma função. Aí eu já chego com os dois pés. Porque parece que a gente foi criado para uma função específica e aquela função está ali, está com a pessoa e pronto, não tem mais o que fazer além daquilo. Não, de verdade não. Nós fomos criados para o relacionamento. Porque Deus não criou o homem apenas para existir. Nós não somos assim como todos os outros que pertencem à criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí você imagina o quanto que o relacionamento nisso é importante. Ele criou a gente para se relacionar. O Éden não era apenas um lugar, um simples lugar isolado, era um ambiente para a comunhão. E quando você caminha no Éden, né, espiritual, através das Escrituras, você vê que no final das contas é o Senhor querendo estar próximo, é o Senhor querendo relacionamento, é o Senhor querendo estar junto, é o Senhor e ponto. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade e elas existem e foram criadas. Olha que coisa linda, por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, nós não fomos criados apenas para viver, nós fomos criados para responder a Deus. E essa resposta sempre vai acontecer através da glória que nós damos a Ele, da honra que nós damos a Ele, do poder que nós damos a Ele, declarando esse poder, o poder que nós declaramos a Ele. Toda essa declaração, toda essa adoração que chega até Ele, nos coloca de maneira diferenciada, de uma maneira não comum. E aí você vai entendendo no decorrer das Escrituras o que isso significa. Olha só, Adão e Eva, eles tinham algo que nenhuma outra criatura possuía. Uma consciência de Deus. Eles não apenas viviam, eles percebiam e eles correspondiam. Vou repetir. Adão e Eva tinham consciência de Deus. Eles não apenas viviam, eles percebiam e eles correspondiam. Isaías 43:7. É isso que fala. Isaías 43:7 aponta esse caminho, dá uma seta na gente para frente. Ó. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Vou repetir Isaías 43:7. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Então não se trata de ser criado somente, mas de reconhecê-lo como Deus. A adoração, então, ela não é uma prática do homem, é a essência do seu ser. Porque se fosse só uma prática do homem... Agora, na verdade, o homem foi feito para adorar, então é uma essência. Essa essência tem base, é fundamento, é estrutura. E o Éden revela esse padrão original. Olha que interessante. Esse ambiente chamado Éden. Por quê? Pensa comigo. Deus descia, caminhava, falava, se relacionava. E isso é teologicamente poderoso, porque nos dá uma base sobrenatural. Deus não queria apenas ser servido, Ele queria ser conhecido. Porque se tratasse só de servir, era só fazer. Agora, ser conhecido era o objetivo do seu movimento.
Era o objetivo dele estar ali. O objetivo dele buscar esse relacionamento com o homem. Gênesis 3:8 diz: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Ou seja, não era um lugar onde ele só estava esperando serviço, ele estava esperando esse relacionamento, essa proximidade, esse caminho que ajuntava, reunia, trazia para junto. É como se ele tivesse sempre isso na sua pauta. E ele tem até hoje, ele não mudou. Ele não se tornou outro Deus, de outra forma, de outro modelo. Ele sempre foi o mesmo, o nosso Senhor. Então o maior milagre do Éden não era a criação por si só, mas era a presença. Era Deus ali. Lembra? Emanuel, Deus conosco, é uma afirmação eterna. A vontade de Deus foi manifesta na pessoa do Cristo. E Ele habitou entre nós. Aleluia! Esteve entre nós. Sempre foi essa vontade. Depois dá uma leve pesquisada sobre isso, você vai ver que isso existe desde sempre. O pecado não começa como erro. Aí é onde se deturpa. Ele começa como uma distorção. Essa distorção mostra algo muito sério, porque Satanás não destrói primeiro, ele distorce. Ele não destrói, ele distorce. Ele não remove Deus do cenário, ele altera a percepção de Deus. Ele não tira Deus do cenário, ele altera essa percepção. E essa percepção alterada faz com que a gente passe a ver com outros olhos. Gênesis 3:1 diz: foi mesmo isso que Deus disse? Ponto de interrogação. Coloca em dúvida. Quando coloca em dúvida, a sementinha do mal já entrou. Então, nesse contexto, toda a queda começa quando a verdade é relativizada. Se a verdade é relativizada, mais cedo ou mais tarde, se apresenta como distorção. E aí onde se apresenta, algumas formas teológicas chamam isso de depravação, outros chamam isso de queda, outros chamam isso de descaracterização. A questão é que a perda do propósito acontece a partir desse acesso. É como se fosse um dispositivo que se perde e faz perder. O diabo sempre vai usar disso contra as pessoas. O problema não é apenas moral, ele é ontológico, ele vem já de base. O homem deixa de ser o que foi criado para ser e Deus continua no mesmo lugar. E o homem ainda está vivo, o homem ainda vive, mas já não cumpre o que foi chamado para viver. Adoração relacional com o Senhor, que deixa de reconhecê-lo. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Agora olha que legal. Pecado não é só fazer o errado. Pecado é perder a razão de existir. Quando se perde a razão de existir, de alguma maneira já está mergulhado no pecado. Quando a comunhão se rompe, a adoração se corrompe. Quando a comunhão se rompe, a adoração se corrompe. Depois da queda, o homem se esconde, tem medo, se cobre, se afasta. A adoração deixa de ser natural e passa a ser substituída. Entenda, sempre haverá uma adoração, você substitui a quem e no final das contas acaba se perdendo. É tudo para Deus, querido, é tudo para o Senhor. Gênesis 3:10 diz: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando a presença se perde, a religião nasce. Movimentos religiosos sem a presença cumprem seus protocolos, mas jamais vão gerar transformação de vida. O Evangelho é o caminho de volta ao Éden, de volta àquele lugar. Aqui é onde a gente encontra um movimento cristocêntrico, porque tudo que foi perdido em Adão acaba sendo restaurado em Cristo. A cruz não é apenas perdão, é restauração de relacionamento. A cruz é restauração de relacionamento. 2 Coríntios 5:18 diz: e tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Você está entendendo? Comenta aí. Você está entendendo? Diz que você está entendendo, compartilha, vamos seguir conversando aí. Interessante que o Evangelho não nos leva apenas para o céu, ele nos leva de volta para a presença de Deus. Esse é o lugar onde a gente é afirmado. Preste atenção nisso. Essência de adoração, centralidade de Cristo, vida da presença, origem e ruptura no Éden. É isso aqui que se transforma não só num manualzinho de um devocional, é isso que traz base para a fé que nós decidimos viver.
Não fuja do que Deus tem para você. Não fuja de quem Deus quer ser através de você. Sim, manifestando a sua glória, o seu poder através da sua vida. Você foi criado para adorar, você não presta para outra coisa. É por isso que você sofre. Sai desse lugar. Não sofra mais. Morra. Nasce uma nova vida, deixa Cristo entrar e restaurar o relacionamento e a comunhão aí com você. Tem muito de Deus para acontecer através da sua vida. Amém? Ó, um último pedido. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com um monte de gente. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. É um privilégio poder pregar o Evangelho e você estar conectado aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.